Está gravando. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? Esta faz parte de uma série de 8 eventos, né, sobre competências no modelo atualizado da ICF, que entra em vigência em 2021, ou seja, janeiro do ano que vem. E este é o nosso quarto webinar. E hoje nós temos o prazer, né, de receber o Rodrigo Aranha, mas eu não vou apresentá-lo, até porque se alguém for apresentar as 10 páginas que tem em mãos, né, é o Marcos, né, o nosso presidente da SF Brasil. Mas vou começar fazendo o dever de casa, que a primeira palavra, então, é segurança. E eu já coloquei aqui no chat para quem quiser também o e-mail da qual vocês estariam enviando para pedir CCU. Para quem ainda não está familiarizado, que todo encontro a gente tem alguns associados novos. Então, assim, os CCU são certificados, das quais concedem horas que podem ser utilizados dentro da ICF para, por exemplo, credenciamento, né, para tirar a credencial da ICF. Bom, se você não quiser tirar a credencial, ou mesmo assim quiser o certificado, nós chamamos esse certificado de horas de CCU, tá? Bacana, então é só mandar o e-mail para vocês solicitarem com as duas palavras-chave. A primeira é segurança. E sem mais delongas, então vou passar para o Marcos fazer a abertura oficial. E hoje nós temos também uma presença muito especial. A Juliana, representando o capítulo da ICF Rio de Janeiro, né, que vai estar fazendo bate-bola com o Rodrigo. Como todos os encontros de webinários, a gente traz questões bastante práticas em cada webinar com um capítulo convidado fazendo bate-bola. E também temos a presença muito especial da Margarete, que é a presidente da ICF Rio de Janeiro aí, tá? Em nome dela também agradeço a todos os demais do Rio de Janeiro, tá bom? E a todo mundo aqui, gente, super bem-vindo, todos os participantes. Marcos, com você. Legal. Bom, meu formal boa noite, então, a todos. Eu, sem dúvida, quero pegar aqui o vácuo das palavras da Wang, mas pontuar uma coisa importante, né? Além da alegria e do imenso agradecimento, né, pela presença de todos, mas em especial do Rodrigo, da Juliana, da Margarete, enfim, mas de todos nós que estamos engrandecendo essa noite, eu queria que depois, quando for possível, vocês deem uma olhada em todos que estão presentes. São 92 pessoas nesse instante em que falo, já temos 2 páginas para quem está no módulo galeria, né? Mas olhem a nossa cara, vejam a cara da ICF, vejam a cara desta ICF do Brasil. Isto é o que mais nos importa, pessoal. E aqui a gente vai encontrar, né, as expressões regionais que são fundamentais para a gente existir, os diversos colegas que estão em vários lugares, né, e que estão nesse momento todos juntos, se formam e dão o nosso DNA. E essa é a nossa fortaleza. E essa fortaleza, acho que hoje se expressa também na presença do Rodrigo, que vai nos trazer hoje a nossa quarta competência, né? Cultiva a confiança, né? Eu acho que, sem dúvida, estamos todos aqui também exercendo um grande momento de confiança na nossa ICF na nossa carreira e no nosso contínuo querer se desenvolver. Então, eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, estar aqui trazendo essas palavras e convidando agora o Rodrigo e a todos que o vão ajudar, né, para tomar a palavra e, enfim, trazer para a gente aí mais esse momento de crescimento. Rodrigo, com você, e fico muito feliz de tê-lo aqui, né? O Rodrigo é extremamente responsável por todos os nossos sucessos, não que outros não sejam, mas acho que vale sempre trazer isso, né? Onde estamos hoje tem uma dedicação muito grande do Rodrigo também, não só dele, mas em especial dele, né? E que tem um vinhozinho parado aí esperando, né? Assim que essa quarentena sair, para a gente fazer a celebração, porque a quarentena pegou a gente no contrapé e a gente não pôde tomar aquele Amarone, certo? É Então, isso Rodrigo, mesmo, Marcos. com você. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu fico super feliz, fico honrado de estar aqui com vocês, né? Fico muito satisfeito de poder contribuir de alguma forma. Espero que, de fato, vocês sintam isso, percebam isso e tenham essa sensação daqui a 1 hora e meia, né? Realmente espero que isso aconteça. Super obrigado aí, Wang, Marcos, pelo convite para eu participar hoje.
Eu também quero agradecer muitíssimo a Juliana Lima e a Ana Mota, do capítulo Regional Rio, pela super parceria na preparação desse webinário. Queria falar um pouquinho, passar para vocês, talvez, algumas percepções que eu tenho sobre essa atualização do modelo, que é uma ação super importante na história da ICF, né? Vamos lembrar que o modelo que está em vigor, né, é um modelo que foi concebido e idealizado há praticamente 25 anos. Naquele momento, a ICF era uma organização tipicamente norte-americana, contava com, sei lá, talvez uma centena, pouco mais de associados, e um conjunto desses associados, coaches absolutamente de muita sabedoria e visionários, conceberam esse modelo. 25 anos depois, a ICF tem 35 mil associados e mais do que isso. Já passou de 35 mil. A ICF está presente em mais de 140 países e, portanto, de uma organização que era tipicamente norte-americana 25 anos atrás, passou a ser uma organização absolutamente global. O mundo mudou muito nesses 25 anos, né? Evidentemente. Mas o fato é que o modelo de competências, tal como ele foi desenhado, tal como ele foi concebido, ele permaneceu intacto. E ele se tornou a principal referência global para a prática de coaching profissional. Isso é algo extraordinário. Depois de tantos anos, entre 2018 e 2019, a ICF fez um esforço enorme, né, como sabemos, para a revisão e atualização do modelo. Os resultados disso, como a Wang comentou, eles foram anunciados, foram divulgados no final de 2019 e passam a vigorar no ano que vem, né, em 2021. Agora, o que é importante é que nenhum aspecto do modelo de competências, tal como ele foi concebido, o modelo de competências original, ele foi abandonado ou ignorado. Todas as competências permanecem no modelo, permanecem na atualização. E essa atualização trouxe vários avanços e uma enorme simplificação de linguagem. Tem algo que eu acho que é importante a gente recordar, que também foi um movimento super importante da ICF, isso aconteceu em 2014, quando os marcadores PCC foram introduzidos. O advento dos marcadores trouxe um aprendizado muito importante. E esse aprendizado ele foi diretamente incorporado à atualização do modelo de competências. O modelo de competências atualizado, ele trouxe uma redação mais simples, uma redação mais clara, uma linguagem mais universal, e especialmente uma redação que traz ações e comportamentos que são diretamente observáveis na prática de coaching. Isso é o grande mérito dessa atualização, do meu ponto de vista. Tem algumas coisas que são super importantes e que estão diretamente relacionadas com a competência que a gente vai examinar na noite de hoje. São aspectos que já estão presentes nas competências 1 e 2, que nós já examinamos, e que vocês vão perceber que vão aparecer mais lá à frente, quando as competências 6 e 7 forem examinadas. E eu quero destacar aqui aquilo que diz respeito ao reconhecimento do ser do cliente, na sua totalidade. Isso diz respeito à identidade, é aquilo que torna o cliente único, aquilo que são suas características que o tornam sempre um ser único, aquilo que são valores, aquilo que são crenças, aquilo que são experiências. No modelo em vigor, aquele que vigora até o final do ano, isso está implícito, está lá dentro, está escondidinho. E nessa atualização, esse olhar para o ser como um todo, o ser inteiro, ele foi escancarado. Passou a estar sob um grande holofote. E isso é um mérito extraordinário dessa atualização. Outra coisa que eu acho bem bacana, que está presente, e muito do que nós vamos falar, do que nós estamos falando, está presente na própria definição de coaching da ICF. A gente não pode esquecer disso. Vamos lembrar que a definição de coaching da ICF diz que coaching é uma parceria entre coach e cliente, uma parceria entre coach e cliente,
num processo estimulante e criativo que inspira o cliente a maximizar seu potencial pessoal e profissional. A palavra parceria está explícita nessa definição, mas se olharmos a redação do modelo em vigor, essa palavra não aparece em nenhum lugar. Ela aparece nos marcadores PCC. E na atualização das competências, na nova redação, aparece 14 vezes. E isso também é algo que eu acho extraordinário. Legal. Então, vamos dar uma olhada agora, vamos mergulhar naquilo que é o tema de hoje e examinar a competência 4 do modelo atualizado. E aí eu queria pedir para a Juliana Lima, para ela colocar o slide que nós preparamos para isso. Legal, Juliana. Isso, perfeito. Deixa aí um pouquinho, né? Competência 4, cultiva confiança e segurança. O título já é formidável, né? E ele é muito direto quanto ao significado. Cultiva confiança e segurança. Cultivar significa plantar, cuidar para que cresça, para que se desenvolva, para que se mantenha. Nós queremos que o cliente se sinta acolhido, que se sinta ouvido. Essa competência ela precisa estar presente em toda a relação de coaching, do início ao final. Ela está presente quando você, coach, se apresenta para o seu cliente, ou talvez ainda o seu potencial cliente, talvez numa reunião de apresentação, numa reunião de química. Essa competência já está presente ali. E ela permanece, no mínimo, por toda a relação de coaching. O que nós estamos falando aí é segurança psicológica. A pretensão, o propósito dessa competência é proporcionar segurança psicológica. A gente vai falar um pouco mais à medida que a gente for percorrendo nuances, detalhes dessa competência. Vamos mostrar agora uma comparação da redação no modelo em vigor e da redação nova. Então, Juliana, eu peço para você passar o primeiro slide, por favor. Aí a gente tem a descrição dessa competência no modelo atual, e como todos sabem, no modelo atual ela é de número 3, e ela tem esse título, Estabelecendo Confiança e Intimidade com o Cliente. E ela descreve essa competência como a habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio, que produza respeito e confiança mútuos e continuamente. Vamos ver a redação atualizada. O título, como nós já vimos, cultiva confiança e segurança, e ela passa a ser a competência 4, na medida em que foi introduzida uma competência nova no modelo, que é a competência 2. E aqui está descrito, estabelece parceria com o cliente para criar um ambiente seguro e de apoio que permita ao cliente compartilhar o que sente, pensa e faz livremente. Mantém um relacionamento de respeito e confiança mútuos. Notem que a expressão intimidade ela já não é mais utilizada. Intimidade vem da tradução direta do termo original em inglês, intimacy, que pode ter várias conotações dependendo do idioma em questão, mesmo no idioma inglês. Como vamos agora para uma redação universalizada, a intimidade deixou de fazer parte dessa descrição, definição dessa competência. Por outro lado, parceria passa a ocupar um papel de destaque. Por estabelecer ou estabelece parceria, entendam atua em parceria. Porque, de fato, é isso que acontece no coaching. É uma parceria, e essa parceria se dá ao longo de toda a relação. E essa é uma competência que preza a parceria. É uma parceria onde coach e cliente são iguais, porque é uma relação não hierárquica. O coach ele traz aquilo que é o seu expertise no processo de coaching. O cliente, por sua vez, traz o seu expertise sobre si mesmo, sobre sua própria vida. A relação de coaching requer um espaço de conexão, uma conexão profunda, é uma conexão límbica, uma conexão que conecta de forma energética coach e cliente.
onde haja segurança para que o cliente se sinta acolhido, se sinta respeitado, se sinta ouvido, se sinta reconhecido, de tal forma que ele possa se expressar de forma completa. Ele traz o que pensa, ele traz o que sente, ele traz o que faz, e ele faz isso sem restrição e sem se sentir julgado. Essa conexão de confiança e segurança, ela deve ser fundamentalmente mútua. Claro que, como coaches, nós queremos que o nosso cliente se sinta confiante e seguro conosco. Mas e o inverso? O quanto verdadeiramente nós nos sentimos confiantes, seguros e acreditamos no nosso cliente, nós nos comportamos de forma coerente com esse sentimento e com essa crença. Se vocês voltarem à competência 2 do modelo atualizado, cujo título é Incorpora a Mentalidade de Coaching, vocês vão ver lá que naquela competência ela expressa clara e diretamente algo que o modelo atual, o modelo que está em vigor, não explicita, ainda que esteja dentro da definição de coaching da ICF. Na competência 2, fica claro que o coach reconhece que os clientes são responsáveis por suas próprias escolhas. Ou, em outras palavras, os clientes são responsáveis pelo resultado do coaching. E essa é uma crença profunda que um coach precisa ter para que essa competência possa, de fato, ser atendida. Toda vez que permitimos que a nossa visão de mundo, o nosso olhar, nossos próprios termos de referência, por assim dizer, direcionem nossas intervenções no coaching, nós não estamos respeitando esta competência. Em decorrência, desrespeitamos o cliente. Nós vamos contra a competência 4. E, ao mesmo tempo, também contra a competência 2, incorpora a mentalidade de coaching. E aí é muito interessante, porque a competência 2, incorpora a mentalidade de coaching, ela não necessariamente ela é diretamente observável numa prática de coaching. Ela certamente é objeto, para quem busca, por exemplo, o credenciamento, de temas, perguntas dentro do CKA, a prova do Coaching Knowledge Assessment. Porém, vários comportamentos que o coach ele adota, que ele demonstra ao longo da conversa de coaching, vão indicar se ele está sendo coerente ou não com a competência 2. E uma boa parte desses comportamentos tem a ver com a competência 4, cultiva confiança e segurança. Uma coisa que a gente acabou falando, mas a gente vai fazer alguns intervalos ao longo aqui da nossa conversa para eventuais perguntas, enfim, discutir qualquer coisa que vocês queiram, né? E certamente teremos tempo ao final para fazer isso. Vamos ver agora o detalhamento dessa competência. Essa competência é formada por 6 subitens ou subcompetências. Juliana, você pode acionar, por favor? A primeira delas, o coach procura entender o seu cliente em seu contexto, o que pode incluir sua identidade. E por identidade, é tudo aquilo que torna o cliente único, são as características que tornam aquele ser único, seu ambiente, suas experiências, seus valores, suas crenças. Essa competência ela tem uma relação direta com a competência 2, incorpora a mentalidade de coaching. Se vocês forem olhar a descrição da competência 2, essa mesma redação está presente lá, ou de uma forma muito parecida. Vamos lembrar que o que importa na relação de coaching, no diálogo de coaching, é a vida do cliente. O que está posto, o que está lá, o que faz parte da conversa de coaching é a vida do cliente. O coach vai demonstrar essa competência sendo curioso, fazendo perguntas a respeito de quem o cliente é, de quem o cliente quer ser, e, acima de tudo, respeitando e aceitando as respostas dadas pelo cliente.
Juliana preparou um caso para a gente explorar um pouco essa subcompetência. Vou fazer uma leitura rápida. Não sei se você quer ler, Juliana, ou eu leio. Posso ler? Então vai. Então tá bom. Boa noite a todos mais uma vez. Então, para fazer referência, né, ao primeiro subitem, a situação que a gente apresenta é: o cliente chega com uma questão do trabalho, onde ele, como gerente, tem que demitir 20 pessoas de sua equipe, e o critério é formação acadêmica / ensino superior. Ele diz que se sente muito mal com isso, já que ele mesmo não tem formação superior e que cresceu na companhia começando como boy, em função de ter de trabalhar para colocar dinheiro em casa. Sua ascensão na empresa, dita por ele mesmo, foi com muito esforço, dedicação e comprometimento, sempre trazendo excelentes resultados e sendo reconhecido por eles. Seu chefe várias vezes já lhe falou que seu desempenho é acima de muitos que possuem formação superior e até mestrado. Então, nessa situação que é apresentada, como que o coach pode apoiá-lo de acordo com a competência 4, Rodrigo? Quais seriam as possibilidades, né, que o coach poderia tratar nessa situação? Legal, Juliana. Vamos lembrar, então, que nós estamos falando aqui de o coach procure entender o cliente e seu contexto. Isso significa ser curioso por quem o cliente é, quem o cliente quer ser. O foco principal da conversa de coaching não deve ser no problema, no desafio, ou naquilo que o cliente traz, mas sim na relação que o cliente tem com a questão que ele traz. Então, o coach se mostra curioso pela relação que o cliente tem com a questão trazida e que diz respeito ao seu ser. Ali está a sua identidade, ali está o seu sistema, ali está aquilo que se refere ao seu ambiente, aquilo que se refere às suas experiências e valores. Então, algo que o coach pode fazer nesse momento e que demonstra aderência, uma evidência em relação a essa subcompetência 1, pode ser uma observação como: escuto que o critério, nesse caso, vai contra algo que você acredita e que é importante para você. O que você pensa disso? Ou então, ao invés de o que você pensa disso, o coach poderia perguntar: como isso soa para você? Ou então, uma outra possibilidade, uma pergunta ainda mais direta, mais curta, que pode ser simplesmente: cliente, o que está em jogo para você nessa situação? Isso, ao meu ver, é uma forma de mostrar esse interesse pelo cliente, em procurar entender aquilo que torna o cliente único. Em coaching, é muito comum nós nos depararmos com temas ou questões de coaching que são similares, semelhantes a questões que já lidamos em outros processos de coaching. Mas cada processo é único. E é único porque o cliente é único. Ele é único porque ele tem a sua identidade, porque ele tem o seu ambiente, porque ele tem as suas experiências, ele tem os seus valores, ele tem as suas crenças. E o foco é no ser do cliente. Tudo bem, Juliana? Perfeito. Podemos avançar? Podemos dar uma checadinha? Wang, você vai nos avisando de tempo? Não sei se alguém tem alguma pergunta até esse momento, para a gente não deixar, talvez, acumular muito. Por enquanto não, vou incentivar, tá? No chat Tá bom. e quando tiver o aviso. Podem Legal. avançar. Tá. À medida que você avançar, à medida que você perceber que talvez tenham perguntas suficientes, você nos avisa e a gente dá uma paradinha. Vamos em frente, então, Juliana. Subcompetência 2. Demonstra respeito pela identidade, percepções, estilo e linguagem do cliente
e adapta o seu estilo e método de coaching ao cliente. Então, a primeira competência significa ter respeito, procurar entender, ter a curiosidade. Aqui demonstra respeito pela identidade, pelo estilo do cliente, né? Então, todo coach traz uma abordagem, talvez específica, sua, que é fruto da sua filosofia, que é fruto da sua metodologia de coaching. Coaches da ICF, coaches credenciados da ICF, fazem uso do modelo de coaching da ICF como uma referência para a sua prática. Mas é uma referência. A forma de fazer, ela é única e ela diz respeito à maneira que o coach se sente melhor, aquilo que ele mais deseja, aquilo que representa a sua consciência como coach. Mas acontece que a parceria, ela implica em reconhecer e respeitar quem o cliente é. Acima de tudo, respeitar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir e, particularmente, a forma de aprender do cliente. Então, a competência aqui é bem explícita. É o coach que adapta seu estilo e método ao cliente e não ao contrário, ainda que possa ser uma decisão de um coach. Um coach, ele adota um determinado estilo e ele talvez faça coaching ou quer ter clientes que se adaptem ao estilo dele. Mas o que essa competência diz é o coach adapta seu estilo ao estilo de aprender do cliente. Então, aqui é necessário ser flexível, convidar o cliente a escolher o estilo, o método de coaching que melhor funciona, experimentar em comum acordo com o cliente, métodos diferentes, para encontrar aquele que mais funciona para o cliente. É ser flexível, é ter a humildade de reconhecer aquilo que é a contribuição do cliente ao processo de coaching, que inclui a forma de fazer coaching. Então, não é o que o coach acredita que é o estilo que seja mais adequado, mas sim aquilo que mais funciona ao cliente. E, de novo, nós estamos trazendo aqui esse foco no ser do cliente, esse olhar para o cliente em todos os momentos, em todos os sentidos. Vamos ver uma situação prática, vamos ver como é que fica. O coach começou um processo de coaching com um cliente que declaradamente se diz workaholic e autoritário. A empresa o indicou para o processo, pois entende que ele precisa melhorar seu relacionamento interpessoal com a equipe. Apesar de dizer que considera esta oportunidade muito boa, ele acredita que foram estas características que o levaram a ter sucesso na vida. Então, como ele já chega nessa postura, né, de se declarar, então o coach de início tem aquela questão do pré-julgamento, que deve ser uma coisa que decididamente deve estar por fora, porque ele já ali se declarou, ele diz que acredita que vai ser uma boa oportunidade, mas de qualquer forma ele já vem com uma certa resistência ou com uma afirmação que, independente do que a empresa acha, ele acredita que foi essa postura dele, que a princípio agora parece não estar funcionando. Então, diante dessa postura, o coach, como que ele pode agir de acordo com que ele esteja, que seja observada esse subitem dessa competência, né? Que ele realmente ele respeite, né? Ele demonstre esse respeito e faça proponha outras experimentações para o cliente. Então, gostaria que você exemplificasse, por favor. O princípio aqui cabe ao coach mostrar respeito por quem o cliente é e apoiá-lo a se tornar quem ele quer ser, independente do que o coach acha adequado ou não. É a vida do cliente, não do coach. O processo de coaching visa possibilitar com que o cliente adquira uma maior consciência sobre si, uma maior consciência sobre o que pensa, sobre o que sente, sobre o que age, sobre as implicações da sua forma de agir, o que é necessário mudar em si para que ele possa
ter ações ou comportamentos diferentes que levem aos resultados que ele deseja. Do ponto de vista da forma, do ponto de vista de como fazer o coaching, o que o coach faz é escrever ao cliente, mostrar ao cliente qual é a sua forma de fazer coaching e checar com o cliente se isso funciona ou não para ele. O que é melhor para o cliente? Como que o cliente deseja que o processo de coaching aconteça? E fazer esse ajuste. Independente daquilo que seja combinado, é uma boa prática checar regularmente ou de tempos em tempos com o cliente o que está funcionando e o que não está funcionando na relação e método de coaching e ajustar o que for necessário. Alguns clientes talvez tenham um olhar extremamente analítico, extremamente racional. Outros clientes talvez sejam mais imaginativos, sejam clientes que trabalhem melhor, por exemplo, com imagens, com metáforas. Alguns clientes têm talvez uma resistência natural, uma resistência inicial de explorar sentimentos e emoções. Mas isso faz parte do coaching, isso faz parte do ser, isso faz parte da integridade do cliente e isso tem que estar presente no coaching. Então, coach e cliente exploram, atuam juntos, atuam em parceria para encontrar a forma de fazer coaching que melhor funcione para o cliente. E a maneira de fazer isso é a forma mais simples possível, perguntando para o cliente o que funciona mais para você. E isso exige do coach ele se colocar nesse papel ou nessa posição que implica em vulnerabilidade, que implica em não saber, que implica em correr risco. Mas e se o cliente quiser fazer algo que eu nunca fiz, algo que eu não sei, algo que eu não conheço, algo que eu não tenho segurança? Faz parte da parceria. Rodrigo, tem uma colocação aqui do Vladimir, eu posso ler para você? Sim, por favor. Eu acho que foi de algo que acabou de passar na anterior, tá? Então coloca assim, Rodrigo, poderia nos dar um exemplo do que seriam esses estilos diferentes de coaching? Então, um coach, por exemplo, um cliente, por exemplo, é um cliente imaginativo. Ele trabalha bem com imagens, ele trabalha bem com metáforas. Então, você convidar o cliente, explorar o cliente, a fazer uso metafórico daquela situação que ele traz, provavelmente vai funcionar muito bem para aquele cliente. Talvez um cliente que tenha um pensamento mais analítico, um pensamento mais racional, ele talvez não se dê bem com metáforas e imagens. Agora, pode ser que o cliente, o coach, ele tenha como estilo, tenha como forma de fazer coaching, fazer uso constante de metáforas ou imagens. Para um cliente vai funcionar, para outro não. Então, o coach tem que estar disposto, ele tem que ser flexível para experimentar outras formas. E talvez uma forma que ele nunca fez. Mas é assim que funciona, né? Afinal de contas, coach e cliente são parceiros. Coach e cliente co-criam o processo de coach. Cada um, evidentemente, com as suas responsabilidades. Mas isso faz parte dessa parceria. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, eu queria ter certeza. Legal, o Vladimir já colocou aqui, eu consegui ver. Bacana. Legal, Vladimir. Muito bom. Rodrigo Aranha, eu queria só ler rapidamente o comentário do Fernando aqui no chat, porque tem a ver com esse tema, e aí eu devolvo para a Ju, pode ser? Claro. Então, o Fernando, eu acho que é Baganha Neto, né, o sobrenome. Fernando Baganha. Isso, ele colocou aqui, olha, eu diria que um pré-julgamento era achar que o que ele disse não é verdade. Eu observo em mim que normalmente quando eu estou com um cliente resistente, na verdade quem está resistindo sou eu mesmo. E ele riu, né, no final, né?
de novo, né, se vocês lembrarem no webinário 2 com a Eliana Dutra, ela falou muito em autocuidado, né? Esse autocuidado significa eu me conhecer, saber quais são meus vieses, quais são meus... De fato, como é que eu vejo a vida, né? Quais são meus preconceitos? Todos nós temos, né? Não há como não ter preconceito. Agora, quando eu entro numa relação de coaching, como é que eu me preparo física, emocional, espiritual, para que eu possa, de fato, deixar isso de lado, né? Nós somos seres humanos e, acima de tudo, somos máquinas de julgar. A gente julga o tempo todo. E isso é um elemento essencial da nossa sobrevivência como espécie, né? Então, não é não julgar. É estar consciente de não fazer uso do seu julgamento naquilo que não é seu, naquilo que não é a tua responsabilidade. Não é você, é o cliente, é a vida dele, é a forma como ele pensa, é a forma como ele sente, é a forma como ele age. Isso é que é importante. Alguma outra coisa, Wang? Ju, você tinha mais alguma coisa para colocar? Porque eu meio que te interrompi, não? Não, de maneira nenhuma, não. Eu já tinha complementado. Ah, então vamos prosseguir, Só então. fazer um comentário. Por acaso eu Por vi favor. aparecer rapidamente aqui no chat alguém perguntando se essa questão da forma de coaching é algo para ser abordado na reunião 0. Sim, sem dúvida. E provavelmente não só na reunião 0, mas em alguns momentos, né? Faz parte da combinação, faz parte dos acordos, né? Como é que vai ser a nossa relação de coaching? O que é o meu papel como coach? Qual é o seu papel como cliente? Como é que nós vamos funcionar juntos? O que é melhor para o teu aprendizado? O que funciona melhor para você? Seja na forma de abordagem, seja na forma de ritmo e por aí afora. Ju, tem uma pergunta primeiro para você, só de esclarecimento, e em seguida, então, tem uma pergunta para o Rodrigo comentar, tá? Perfeito. Então, o esclarecimento no caso 2, quem contratou o coach, a empresa ou o cliente? A empresa. Ok. E aí, sobre essa mesma questão também, a Carmen pergunta como eu respeito a identidade do cliente. Peraí que pulou a minha tela quando eu... É isso mesmo. Quando eu respeito a identidade do cliente, no caso 2. Olha que interessante, né? O cliente se diz workaholic e autoritário. Isso faz parte da identidade dele. E está tudo bem, ele é assim. Eu não sou workaholic. Eu sou longe de ser autoritário. Mas eu não posso permitir que isso me leve a cliente, você é errado. Cliente, isso não funciona. Cliente, nós temos que dar um jeito de corrigir esse seu workaholicismo e seu autoritarismo, né? Porque se eu fizer isso, eu estou levando aquilo que é meu para o cliente. E isso, obviamente, não funciona. Tá respondido? A Carmen que perguntou, quer complementar alguma coisa, Carmen? Bom, se não, então, nesse caso, tem a próxima pergunta do Wilson Gambirazzi, que pergunta como funciona melhor para você. Já pode ser abordado na reunião 0? Eu acho que você comentou algo da reunião 0, né? Isso. É o que eu vi passando aqui no chat, mas eu não vi quem foi o botou. Sim, tá. Recomendo que seja feito dessa forma. E aí eu volto a algo que a Dulce falou, e falou muito bem no webinário anterior, né? Que é aquela reunião, né, inicial, né? Entre os alinhamentos que você faz, corresponde também, ou faz parte, o alinhamento que você faz com o seu cliente. E isso são todos os acordos que são importantes que sejam feitos com aquele cliente, né? Agora, dificilmente aquele acordo que é feito naquele momento, ele vai se manter intacto ao longo do tempo.
ou não é possível assumir isso como uma premissa. Então, revisitar, checar, isso significa perguntar para o cliente, é importante. O Flávio faz um comentário que fique à vontade para você comentar sobre o comentário dele, né? Que ele colocou foi o como funciona, pode ser resolvido por meio de avaliação de estilos de aprendizado que podem ser usados para alinhar o estilo do cliente com a atuação do coach. É uma possibilidade, né? Nós estamos falando aí em instrumentos que muitas vezes tiram fotografia, às vezes é um pouco além da fotografia, mas trazem informações a respeito de certas características do cliente. Claro, isso pode ser utilizado, né? Mas, de novo, é apenas uma informação. Não é uma afirmação. Ok. Eu não tenho certeza do contexto. A Isabela Brancher falou, a menos que o cliente queira visitar essas questões, certo? Isabela, você quer complementar melhor o contexto? Eu não sei se não está conseguindo desmarcar ou não está aí, né? A pessoa na sala, não sei. Ela está aqui sim, ela disse que já esclareceu. Ah, já esclareceu, Já. ótimo. Vamos seguir para o próximo item? Eu fico com receio da gente não ter tempo suficiente de Vamos concluir então, todos os... podemos prosseguir. E esse aqui é super interessante, é super importante, né? Não que os outros também não sejam, né? Aqui pode ser que seja um viés meu, né? Reconhece e respeita os talentos, as percepções e o trabalho únicos do cliente no processo de coaching. Reconhece e respeita. O coach reconhece e respeita de forma direta ou indireta. Isso é importante a gente ter claro. Uma forma direta é, por exemplo, quando o cliente faz comentários sobre qualidades demonstradas pelo cliente na sessão. Então, uma intervenção como cliente, estou escutando sua integridade na forma como lida com esse desafio. Ou então, cliente, você demonstra muita coragem ao fazer essa escolha. Ou então, cliente, noto que você está honrando um valor importante para você ao fazer essa escolha. Alguns outros exemplos podem ser alguma coisa relacionada ao trabalho do cliente na sessão. Por exemplo, parece que você fez uma reflexão importante sobre sua situação. Ou então, um outro comentário como, parece que você está começando a ver essa situação com outros olhos, não? Essas são formas diretas do cliente demonstrar, reconhecer e respeitar aquilo que é único no processo de coaching trazido pelo cliente. Outra forma de reconhecer e respeitar são convites feitos pelo coach para que o cliente faça escolhas, para que o cliente tenha a possibilidade de tomar decisões e liderar a conversa de coaching. Então, é o coach oferecer uma bandeja para que o cliente aceite. E o cliente aceita ou não. O cliente faz uso ou não. E o coach simplesmente respeita e aceita a decisão do cliente. Uma outra forma de demonstrar essa competência é quando o coach... desculpem quando eu faço assim, alguns movimentos rápidos, é que eu moro aqui em Pinheiros e a infestação de pernilongo está terrível. Então, de vez em quando passam uns helicópteros aqui na minha frente. Uma outra forma de manifestar essa competência é quando o coach está sempre encorajando o cliente a expressar suas opiniões e pontos de vista. Então, me fale mais sobre isso. O que mais que tem por aí? Né? Essas são formas diretas. O respeito ao trabalho do cliente, ele também é demonstrado quando o coach fala, por exemplo,
bravo, muito bom, você fez um importante progresso aqui, parabéns. Eu estou reconhecendo o esforço, o trabalho do cliente. Uma outra maneira importante e interessante de atender essa competência é quando o coach pede permissões para o cliente. Pede permissão, por exemplo, para compartilhar uma observação ou alguma intuição. Quando o coach pede permissão, ele está, ao mesmo tempo, oferecendo a possibilidade de escolha para o cliente. Isso, por si só, já demonstra respeito. E dá a oportunidade, de fato, do cliente fazer a sua escolha e tomar a liderança do processo, que é parte do papel, que é parte da responsabilidade do cliente. Agora, essa competência também é demonstrada de forma indireta e às vezes de forma que não necessariamente é percebida ou é observável, né? Então, quando o coach ele não permite que seus próprios julgamentos interfiram nas suas intervenções, ele é consciente dos seus vieses e da forma que enxerga o mundo. E ele simplesmente é capaz de respeitar e aceitar as perspectivas do cliente, mesmo quando elas vão de encontro, conflitam com as suas. O coach não está fazendo julgamento, ele não está demonstrando julgar, ele não está direcionando, ele não está fazendo perguntas do tipo, mas você pensou nisso? Por exemplo. Outro aspecto que não necessariamente é observável, dependendo da condição, né? E aí eu me refiro talvez a uma gravação, não necessariamente é percebido, é quando o coach é capaz de reconhecer, respeitar o cliente naquilo que é o seu ritmo, sua energia, tom de voz, linguagem corporal, contato visual. O coach ajusta seu próprio ritmo, sua própria energia, seu tom, sua linguagem corporal, àquelas que são manifestadas pelo cliente. Outro aspecto que também talvez seja mais direto e não tanto indireto, é simplesmente quando o coach ele de fato utiliza a estrutura de linguagem do cliente, as expressões do cliente. Isso é respeitar o cliente. Vocês vão ver mais à frente que isso também vai estar presente em outras competências, particularmente escuta e evoca consciência. Vamos ver mais um caso? Então, o cliente chega na sessão e diz estar aborrecido com a falta de comprometimento do seu par em um grande projeto da empresa, na qual trabalham juntos. Os últimos resultados demonstraram forte queda nos indicadores de performance e precisariam trabalhar essas questões para a reunião com a gerência. Comentou que a par não mexeu uma palha para nada e ele que teve que fazer tudo sozinho. Além de muito aborrecido, comentou que não sabe o que fazer para mudar esse cenário. Então, diante dessa situação, Rodrigo, com isso que o cliente traz, o coach agindo dessa forma com que eu vou te apresentar agora, a gente gostaria de saber se estaria adequado a esse subitem. Ele poderia, por seguinte, falar: percebo que essa situação mexe com você. Que sentimentos são esses que surgem? Ciente deles, o que acha que pode fazer para mudar esse cenário? Será que ele faz aí, né, esse acolhimento, reconhece? Eu gostaria que você me explicasse um pouco se esse posicionamento dele está de acordo. Tudo isso que você descreveu, Juliana, de fato atende plenamente essa subcompetência. Porque o coach, ao fazer isso, ele está reconhecendo e respeitando aquilo que é a contribuição do cliente para o processo de coaching. Seja aquilo que ele faz, ou seja aquilo que ele é e que ele traz para o diálogo de coaching. E isso é a essência dessa competência. Eu queria só fazer uma observação que talvez a gente devesse ter feito lá atrás. É que, evidentemente, todos esses casos oferecem aqui uma série de possibilidades e tem várias competências que a gente pode explorar em cima do mesmo caso, né?
Aqui a gente poderia, por exemplo, explorar a presença, explorar a escuta, explorar perguntas, comunicação, enfim, tem uma porção de coisas, né? E o que nós estamos trazendo aqui são situações ou exemplos focados na competência 4. Nesse caso em particular, há tudo aquilo que possibilita ou que demonstra que o coach reconhece e respeita talentos, percepções, trabalhos únicos do cliente no processo de coaching. Perfeito. Acho que tem mais um caso na sequência, não é? Sim. Então, o cliente estabeleceu como meta do seu processo de coaching a melhoria de sua paciência. À medida que o processo avança, ele apresenta sinais claros de melhora. No entanto, em sua quarta sessão, trouxe uma situação em que ficou muito abalado em função de um aborrecimento acontecido em uma reunião executiva. Comentou que a falta de posicionamento de uma área o deixou tão irritado que ele bateu na mesa e saiu, deixando todos perplexos. Disse ainda que não tem jeito mesmo, que pau que nasce torto nunca se endireita. Então, da mesma maneira, a gente tem que acolher, né? Jamais repreendê-lo nesse sentido, né? Então, o que seria, já que me parece uma situação mais, né, que ele realmente estava muito exaltado, então qual seria a maneira mais adequada? Aqui é bem interessante, né? Porque tem três aspectos relevantes aqui, né? Tem aquilo que são sinais claros de melhoria, tem aquilo que é uma situação específica que aconteceu num evento, e tem uma expressão forte trazida pelo cliente, que é uma metáfora. Pau que nasce torto nunca se endireita. O coach pode reconhecer e respeitar aquilo que o cliente está trazendo, por exemplo, da seguinte forma: você claramente já fez progressos importantes nesse trabalho. Isso é um fato, né? Isso já está dado, né? Então, o coach fala: você claramente já fez progressos importantes nesse trabalho. Esses progressos não parecem vir de um pau que nasce torto. E aí o coach está se apropriando de uma expressão, de uma metáfora que o cliente está trazendo. E aí a pergunta é: o que você pensa disso? Talvez seguido de o que você já aprendeu sobre você a esse respeito. Então, o coach está simplesmente respondendo aos elementos que o cliente trouxe, reconhecendo, respeitando aquilo que é a contribuição dele para o processo de coaching e apoiando o cliente a ir mais fundo no seu pensamento, na sua reflexão. Perfeito. Bem? Sim. Vamos para o próximo? Eu posso colocar só uma questão para você comentar referente a esse item? Pode, claro, claro. Os do item anterior eu vou deixar mais ao final com o tempo que nós tivemos, tá? Sobre este item, a Davis Rezende coloca, né? Como é que nesse atendimento virtual a gente consegue utilizar melhor, né? O gesto, desconforto, cruzar de perna, descruza de perna, ou seja, né? Como aprimorar tudo isso no momento de atendimento virtual. E a Valéria Branco fez um comentário sobre o tom de voz e áudios, né? Que já tem alguns estudos que abordam sobre isso. Então, contigo aí, um comentário um pouco essa realidade, né? Eu não conheço esses estudos que a Valéria se referiu. Fico até curioso para saber. Em relação ao que o Davis fala, isso é super interessante, né? Quem acompanha os estudos regulares, as pesquisas regulares que a ICF faz, e quem está junto à ICF ou tem acesso a esses estudos já há bastante tempo, vai perceber algo super interessante. Há anos atrás, se fôssemos para o mercado, por exemplo, mercado americano, a enorme maioria, enorme, nas sessões de coaching, a forma de entrega das sessões de coaching era feita via telefone. E funciona, né?
No telefone você não está vendo o outro. No telefone você não está vendo o outro se está se mexendo ou não. Mas no telefone você escuta a respiração, você escuta tom de voz, você escuta energia. E você escuta coisas que talvez você não saiba nomear, mas que te despertam a tua intuição. E aí você faz isso, e aí você aprende a fazer isso. Né? Quando nós estamos frente a frente com o cliente, sim, o David tem razão, você está vendo o cliente como um todo, né? Você está vendo os braços, você está vendo as pernas, às vezes não, dependendo da disposição, ele pode estar atrás de uma mesa, você está vendo talvez só aqui da cintura para cima, alguma coisa assim. Né? Agora, quando a gente usa essencialmente o virtual, é isso que a gente vê, né? E é isso que a gente tem para ver. Isso significa aguçar a nossa capacidade de estar presente para que a nossa escuta, de fato, possa ser poderosa o suficiente para a gente capturar aquilo que acontece com o cliente. Pode estar nos ombros, pode estar no pescoço, pode estar no balançar da cadeira, ou pode ser simplesmente alguma coisa que você, coach, sente em você. Você não sabe exatamente o que o cliente fez, mas você percebe alguma coisa acontecendo em você. E aí você faz uso disso. É isso que nós estamos dizendo aqui. Isso é procurar esse ajuste. Tudo bem, Deis? Tá bom. Obrigado, Deis. Muito bom. Podemos seguir? O Ang, ou tem algum comentário? Não, acho que ao final a gente volta com outra bateria de perguntas que já passou um pouquinho o momento, né? Tá. E aí eu vou deixar você prosseguir para você conseguir completar o conjunto e a gente volta. Tá bom. Então vamos lá. Subcompetência 4. Mostra apoio, empatia e interesse, né, pelo cliente. E o interesse aparece de novo aqui, né? Não apareceu anteriormente. Né? Aqui o coach demonstra essa competência quando ele faz, por exemplo, comentários empáticos. E comentário empático significa reconhecer o que se passa com o outro. Eu percebo, eu sinto, eu vejo e eu reconheço. Então, noto que esse assunto parece ser difícil para você. Percebo que você se emociona ao falar sobre isso. Esses são comentários empáticos. Eu apoio o cliente quando eu expresso confiança na capacidade do cliente. Quando eu verdadeiramente, por exemplo, expresso algo como: estou certo que você é capaz de levar à frente este plano. Eu confio em você, cliente. Como nós podemos seguir juntos nessa questão? Estou me colocando, né? Estou de fato ocupando o meu espaço na parceria com o cliente. Eu também posso reconhecer avanços e conquistas do cliente. Né? Quando verdadeiramente tem alguma coisa, tem um fato, tem uma narrativa que me permita falar para o cliente: parabéns, você fez um grande avanço aqui. Eu reconheço e eu expresso isso como coach. Isso significa atender essa subcompetência. Acho que agora a gente tem na sequência outra subcompetência, não é? O coach reconhece e apoia a expressão de sentimentos, percepções, preocupações, crenças e ideias do cliente. O coach faz isso quando ele faz perguntas e comentários sobre o pensar e sentir do cliente. Que pode ser algo tão simples como: isso parece ser realmente importante para você. Ou então, nota uma energia diferente quando você fala sobre isso. O que você está sentindo nesse momento? Ele também demonstra essa competência quando ele encoraja o cliente a se expressar plenamente, fazendo perguntas como: vamos, continue seu pensamento. O que mais? O que mais tem por aí?
O coach também demonstra essa competência quando ele faz convites para o cliente para responder um comentário ou uma observação. Então, o coach compartilha algo, talvez ele peça permissão, não necessariamente, mas ele compartilha algo que ele está observando, ou algo que ele está sentindo, ou algo que ele intuiu, seguido de uma frase como: fico curioso sobre como isso pode soar para você. Ou então, qual o sentido que isso faz para você? Essas são formas de reconhecer e apoiar a expressão plena do cliente. Veja, a expressão plena do cliente é quando ele traz tudo que está dentro dele. Que a gente pode sumarizar como pensar, o sentir, o agir. Essa competência também o coach demonstra quando ele é paciente, quando ele se mantém em silêncio, né? Quando necessário ou apropriado. Ele simplesmente oferece aquele espaço, permanecendo em silêncio, para que o cliente processe, para que o cliente trabalhe. E pode ser que o cliente também esteja em silêncio. Mas o cliente está trabalhando, ele está refletindo, ele está pensando, ele talvez esteja articulando, ele está preparando talvez a sua fala, ou ele está simplesmente considerando, ponderando alguma coisa. E o coach simplesmente oferece aquele espaço, né? Que certamente, acho que isso já aconteceu com todos nós, muitas vezes é absolutamente ensurdecedor, mas é permanecer em silêncio. Às vezes o coach pode falar simplesmente: cliente, não tenha pressa, né? O famoso take your time, né? Enquanto o cliente pensa, articula seus pensamentos, ideias, lembranças. Vamos ver mais um caso? Então, para essa situação, o coach inicia a sessão e o cliente diz que quer trabalhar um grande desafio, que é a sua falta de tempo. Conforme a sessão avança, ele entende que precisa de estratégia para priorizar melhor suas atividades diárias. Continuando a sessão, o cliente cai em prantos e fala que seu casamento está arruinado, já que não consegue equilibrar sua vida profissional e pessoal. Então, diante dessa situação, Rodrigo, o coach ele pode oferecer, né, esse subitem, ele pode demonstrar essa empatia, permitir que esses sentimentos sejam partilhados dessa forma. Percebo que você está passando por um momento muito difícil. Você quer falar sobre isso agora? E aí abrir o espaço que ou ele vai silenciar ou não, mas reconhecer, né, que aquilo realmente, porque a gente percebe pelo tom, pelo desconforto, a energia realmente é uma coisa perceptível, e aí a gente convida se ele quer falar ou não. Perfeito. É isso mesmo. Isso é ser empático com o cliente. Imagina que nessa situação o coach isso vai acontecer muitas vezes, para alguns talvez com mais frequência, talvez outros não, mas muitas vezes o coach vai se sentir absolutamente desconfortável porque o cliente está em prantos. E aí o coach ele está consigo mesmo. Nossa, e agora? Eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu. Né? Aí o coach espera um momento e fala assim para o cliente: bom, cliente, nós temos aqui a nossa agenda de coaching, vamos focar naquilo que precisamos trabalhar. Isso destrói absolutamente a relação de confiança e segurança, né? Então, o coach é empático, ele reconhece algo, convida o cliente para que ele decida o que ele quer fazer com aquilo. Como você falou, é difícil para você. Quer falar sobre isso? E abre o espaço que for necessário. Então, essa intervenção, ela atende essas duas subcompetências, atende a 4 e atende a 5, porque ao mesmo tempo ela compreende demonstrar empatia, um comentário empático, e ao mesmo tempo abre um espaço e simplesmente permite com que o cliente ocupe aquele espaço da forma como melhor lhe aprouver. Ele vai se expressar da maneira como ele melhor achar naquele momento, que pode ser ficando quieto. E está tudo bem.
Posso fazer mais uma pergunta? Então, depois que eu convido, pergunto se ele quer falar sobre isso agora, ele consegue se acalmar, mas é visível que ele está abalado. Então, depois de um tempo de silêncio, ele fala assim: não, eu não quero falar sobre isso. E visivelmente ele continua abalado. Então, o ideal, o que estaria adequado agora seria o quê? Então, entendo que será que não é melhor então a gente enxergar? Você se sentiria mais confortável se então a gente encerrar, né, o nosso atendimento por hoje e conversarmos para a próxima semana? Essa seria uma atitude que continuaria adequada, Rodrigo, ou não? Porque ele às vezes pode, depois de um tempo, ele falar, alguns podem querer desabafar e outros simplesmente não, né? Ficarem assim totalmente desestabilizados. E aí, como é que a gente continua fazendo direitinho, né? Como é que a gente continua acolhendo? Aí é super interessante, né? Porque como é que o coach continua ocupando o seu espaço, né? Então, digamos que aconteça isso que você descreveu. O cliente fica um pouco em silêncio, respira fundo, e fala assim, ok, vamos seguir aqui a nossa conversa, eu não quero falar sobre isso, vamos falar sobre, enfim, minha questão de falta de tempo. Mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mais um pouquinho, o coach sente e percebe que aquilo continua pegando. O cliente continua demonstrando emoção. O coach pergunta para o cliente, percebo que isso continua te abalando. O que você quer fazer com isso? E o cliente pode querer, está tudo bem, eu quero seguir em frente. A escolha do cliente. Então, o que você quer fazer é um convite para que o cliente escolha. E o coach simplesmente aceita a decisão do cliente. Quando você fala, cliente, não é melhor a gente parar agora e encerrar nossa sessão e voltar na semana que vem? Até que ponto isso é algo que tem como intenção benefício do cliente? Sim. Ou está em benefício do coach? Porque talvez o coach esteja extremamente desconfortável e ele está torcendo, rezando para o cliente encerrar, para que ele respire e, quem sabe, na próxima sessão possa voltar a falar da falta de tempo. E a gente pode induzir o coach, né? A gente pode induzir o cliente, né, Rodrigo? Pode, dependendo da forma como você fizer isso, o coach pode falar assim, o cliente pode falar assim, já que você está falando, então Sim. Deve ser, né? Perfeito. Então, esse é o espaço, né? A gente aí tem que ter muita consciência, né? E tem que estar muito centrado, muito presente para ocupar o espaço que de fato é devido. Tudo bem? Ótimo. Rodrigo, tem algumas colocações aqui no chat sobre esse tema, pode ser? Pode, claro. Bom, duas pessoas, a Carla Zana e a Vera, falam a mesma coisa, né? Que foi o que você já confirmou. Elas perguntariam, o que você gostaria de fazer agora? Aí o Ricardo comenta colocando a agenda do cliente. Mas aí me passa pela cabeça uma provocação, né? Como é que a gente não limita só no fazer, mas também acolher todo o ser e dar uma opção para ele como é o ser? E tem mais uma da Cleiane que eu acho que é melhor fazer em seguida, né? Deixar você comentar primeiro, né? Tá. Então, nós convidamos o cliente e o cliente decide, né? A gente pode sempre adotar a máxima que é a agenda do cliente, sem dúvida, né? Mas cabe ao coach, muitas vezes, fazer uma provocação. Cabe ao coach, talvez, fazer um desafio. Cabe ao coach tomar um risco de se colocar numa posição onde o cliente talvez se sinta muito incomodado. E talvez ele se incomode bastante. O cliente pode ficar puto da vida, mas está tudo bem. Porque você confia na relação. Então, o coach vai atuar aí de acordo com aquilo que ele está trazendo
por conta da sua intuição, por conta daquilo que ele percebe. E ele vai respeitar a decisão do cliente. Agora, da mesma forma como a gente pode falar para o cliente, não é melhor a gente deixar para voltar, nos falarmos daqui uma semana, vamos encerrar, né? Tem esse espaço onde a gente simplesmente aceita o cliente naquilo que ele fala, naquilo que ele decide, independente daquilo que a gente está observando, daquilo que a gente está percebendo, e que pode, eventualmente, trazer uma contribuição para o cliente, algo que ele talvez não tenha se dado conta. Então, a gente fica num espaço onde a gente oferece, o cliente decide e a gente aceita. Mas talvez aquele mesmo padrão permaneça. E eu posso ficar num dilema entre o cliente já disse que não quer, então se ele não quer, eu não vou mais tocar no assunto. Ou então, cliente, percebo que você continua abalado com isso. Está fazendo sentido? Cliente, eu estou abalado pelo que está acontecendo com você. E eu não sei o que fazer. Essas são possibilidades aqui. Bom, tem uma colocação da Cleiane, ela faz um comentário e faz uma pergunta, né? E se o cliente nessa situação diz que pelo fato de a empresa ter patrocinado o processo, o coach acha que não pode falar sobre este assunto pessoal, como é que o coach pode contribuir? Tem algo que talvez não tenha sido feito lá atrás, mas deveria, que é deixar claro o que acontece no processo de coaching, o que é trabalhado no processo de coaching, que é o ser, e o ser significa alguém por inteiro, alguém que pensa, alguém que sente, alguém que age. E isso é natural que aconteça no processo de coaching. Ao mesmo tempo, diz respeito àquilo que são os acordos também feitos em relação a expectativas, em relação àquilo que se quer, aquilo que o cliente quer daquela sessão ou do processo de coaching. E aí entra a habilidade do coach de respeitar aquilo que é importante para o cliente e ter a disposição de conversar com o cliente sempre que surge alguma coisa que possa colidir, que possa chocar, que possa conflitar com aquilo que é a agenda criada para o processo de coaching. A gente não sabe o que vem. A gente não sabe de que maneira que aquilo que o cliente traz, que possa ser uma questão emocional muito forte, né, muito complexa, por exemplo, aqui, como é que isso se relaciona com aquilo que está sendo trabalhado no coaching? Pode ser que tenha uma relação direta. E coach e cliente tem que conversar a respeito disso. E talvez descobrir o que está acontecendo. Tudo bem? Tem uma questão agora que eu queria... eu acho que a gente já terminou 6 itens ou ainda falta um item? Não, tem mais um item então, que a gente podia terminar completar. Que eu volto no final. Vamos lá. Legal. Esse é bacana. Subitem 6, né? Subcompetência 6. Demonstre abertura e transparência como uma maneira de demonstrar vulnerabilidade e criar confiança junto ao cliente. Isso tem a ver também com a parceria e com aquilo que são papéis, responsabilidades e aquilo que diz respeito a como coach e cliente se apresentam numa relação de coaching. Coach e cliente têm em comum o fato de serem humanos. E por sermos humanos, nós trazemos conosco tudo aquilo que diz respeito à nossa humanidade, nossa fragilidade, nossas vulnerabilidades. E é importante que a gente faça uso disso e convide para que o cliente também ocupe esse espaço com tudo aquilo que é a sua humanidade, tudo aquilo que diz respeito às suas fragilidades, vulnerabilidades, né? Então, esse item, para mim, ele tem uma característica interessante, porque ele reforça uma ideia que o coach ele não precisa saber. Ele precisa ser curioso.
e curioso em benefício do cliente. O que significa estar disposto a ocupar espaço de não saber e reconhecer momentos onde, por exemplo, eu não escutei o cliente, ou então eu não compreendi a fala do cliente, ou então eu não sei o que fazer num determinado momento. E o cliente está chorando, eu não sei o que eu faço agora. Como é que eu ajo aqui? Eu vou mostrar aquilo que eu sou, vou mostrar minha humanidade, né? Então, eu falo para o cliente, puxa, por alguma razão eu não escutei o que você falou. Você pode repetir? Ou, não entendi o que você falou, fiquei confuso. Podemos voltar a esse ponto? Ou então, cliente, confesso que me deu um branco. Eu não sei o que fazer, não sei o que lhe perguntar agora. O que nós podemos fazer a respeito? Que é muito diferente do veja bem, né? E aí, somebody love, né? Uma coisa um pouco antiga, não sei por que eu lembrei disso agora, mas o cara dá um somebody love e põe na máquina, né? Dá um desfalse, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Vamos ver aí um último caso que eu acho que ilustra essa situação. Bom, o cliente contratou um processo de coaching de transição de carreira e no decorrer das sessões, o coach percebe que ele precisa mais de outplacement do que coaching. Então, como é que o coach lida com essa situação, Rodrigo? E vamos imaginar que, por acaso, esse coach, além de coach, ele também é um consultor de outplacement. Né? Ele vai atender essa competência se ele, por exemplo, falar, cliente, fiquei confuso e na dúvida sobre o que você mais precisa nesse momento, se de coaching ou de outro tipo de apoio. O que você acha de explorarmos isso e, a partir daí, decidirmos qual é a melhor maneira de avançarmos? Cliente, eu não sei. Cliente, eu estou na dúvida. Cliente, como vamos avançar? Tão simples quanto isso. Eu acho que é isso, não, Juliana? Isso termina os casos, não é? Eu posso fazer uma colocação, Rodrigo, sobre esse ponto? Claro, deve. Me parece que o maior desafio da gente demonstrar e cultivar confiança e segurança no cliente é estar disposto à vulnerabilidade, né? É estar disposto a, muitas vezes, reconhecer que a gente não vai ter resposta para tudo e não é para ter resposta para tudo. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Veja, quando vai passando o chat, de vez em quando eu percebo alguma coisa aqui, e alguém escreveu algo como é preciso ficar claro as diferenças entre as várias práticas de apoio pessoal, né? Então, a diferença entre coach, mentoria, outplacement, enfim, tudo isso. Legal. Agora, é mais fácil, lá no início, quando a gente encontra o cliente, e falar, cliente, coaching é isso, coaching não é aquilo. Nós não vamos fazer mentoria, nós não vamos fazer consultoria, papapá, papapá, papapá. E aí você inicia o teu diálogo de coaching. E lá no meio, em algum momento, o cliente traz um tema que você é um expert, você manja para burro daquele tema. E aí alguma coisa já te enche, né? Enche o peito e fala assim, deixa comigo, agora essa aqui eu manjo. Né? E aí, sem que você se dê conta, você distancia do teu papel de coach, porque você foi enganchado. Então, como é que você reconhece qual é o seu papel e permanece nele? E você ocupa esse espaço ao longo de toda a relação de coaching. E essa competência, cultiva confiança e segurança, ela é fundamental para isso. Ela é fundamental. E eu insisto em algo que eu falei lá no início, que é, em geral, muitas vezes nós nos colocamos numa posição onde cliente, confie em mim. Cliente, fique seguro comigo. Legal, bacana. Mas e o inverso?
que eu faço quando eu não me sinto confiante? O que eu faço quando eu não me sinto seguro? O que eu faço quando o cliente faz algo que de alguma maneira me impacta? Se eu começar a culpar o cliente, né? E aí de novo estou emprestando uma expressão da Eliana Dutra no webinar dela, eu estou indo totalmente na direção contrária dessa competência. Muito bom! Talvez a gente pudesse encerrar aqui os slides e usar, não sei se a gente tem tempo ainda para outras perguntas. Sim, vamos aproveitar alguns minutos. Tem um pedido, inclusive, foi reiterado, né, por uma pessoa, então acho que seria importante apresentar, pode ser? Uhum. E são 3 comentários, todos em relação ao case 2, tá? Tá bom. Eu acho que gerou algum tipo de sentimento aí, né? Bom. Quer que eu coloque na tela, Rodrigo? Pode colocar. Você gosta? Tá bom. É o case 2? Você não quer que Long? Sim, pode colocar. Eu vou ler para o Rodrigo, tá? O Luiz Lima colocou, né, e reiterou depois, né, no caso 2, como fica a questão com o contratante, uma vez que o coach aparentemente não concorda com a opinião da empresa? Uhum. Aí, como tem outras 2 perguntas, mas são um pouco diferentes, eu acho que é melhor deixar em separado, né? Aí nós estamos entrando em algo que... algo que diz respeito a essa competência, mas também diz respeito a outras competências, né? O cliente não concorda com aquilo que está sendo colocado pela empresa. Então, digamos que esse alinhamento tenha sido bem feito, né? O que aconteceu na reunião de alinhamento, onde a empresa pede uma coisa e o cliente pode ter tido, por exemplo, um comportamento onde ele fala assim, não, legal, é isso, esses são os objetivos, essas são as expectativas, né? E aí, uma semana depois, você vai trabalhar com o cliente e o cliente fala, não é nada daquilo, hein? O coach, ele vai conversar com o cliente, ele vai questionar o cliente, ele vai fazer perguntas, de tal forma que o cliente tem a oportunidade de expressar o que ele pensa, o que ele sente e o que ele age em relação a esse tema, que diz respeito a como ele se relaciona com a questão que é colocada. O coach talvez tenha a oportunidade de convidar o cliente a acessar suas crenças, seus valores. Talvez isso possa servir como um despertador, como um wake-up call. E talvez aí o cliente se dê conta de que, o mundo está falando para mim algo que eu, a princípio, não concordo. Mas talvez tenha uma coisa aí. Talvez tenha algo para a gente examinar. Coach, vamos discutir isso, vamos trabalhar isso. É isso. É uma situação onde é bastante comum, né? Quem nunca, né? Pega essa situação e fala, esse cliente, ele é cego. Ele não escuta. Esse cliente é cliente difícil. Esse cliente é um cliente que não quer ouvir, né? Tudo aquilo que diz respeito a julgamentos em relação à identidade, em relação a crenças, em relação a valores, em relação ao contexto, em relação a quem o cliente é. A hora que o coach ocupa esse espaço, confiança e segurança vão ficar extremamente comprometidos. Tem algo que, uma vez na vida eu vi isso, e eu acho que é muito legal, né? Uma metáfora que eu uso para confiança e segurança é como se fosse uma caixa d'água. Uma caixa d'água tem uma entradinha onde alimenta a água e tem uma saída onde sai a água. Confiança e segurança é um processo dinâmico. Tudo aquilo que você faz na relação, ela vai ter um impacto na confiança e na segurança.
Esse impacto pode ser alimentar o reservatório ou pode levar o reservatório a se esvaziar. E o coach cuida disso. Ele convida o cliente a como assegurar que esse reservatório esteja sendo preenchido no máximo possível. E que tudo aquilo que representa alguma ameaça, tudo aquilo que representa uma saída de água desse reservatório, possa ser falado, possa ser conversado, possa ser explorado. Tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, nós já estamos praticamente no horário, mas eu acho importante, como te relaciona ao caso 2, e eu senti que tinha um pouquinho de algo no ar, né, em relação a essa caso 2, eu vou ler então as últimas duas para a gente poder fechar os dois, eu acho que estão relacionados, tá? A Zilá, acho que é a Zilá que fala, se não for me perdoe, a Zilá, ela fala, sendo workaholic autoritário, você acha possível... ela coloca assim, se ela poderia fazer a pergunta dessa forma para a pessoa. Sendo workaholic e autoritário, você acha possível evoluir no relacionamento com sua equipe? Então, é possível perguntar isso e respeitar a identidade do cliente? A Márcia Salles fala, você poderia dar um exemplo do que o coach pode oferecer para o cliente, para que ele aceite ou não? Na sua fala, você diz que o coach oferece bandeja. Tá. Em relação à pergunta da Zilá, sim, você pode fazer essa pergunta. Né? Que, do meu ponto de vista, talvez seja uma pergunta muito voltada ao contexto, mas não tem problema. Né? Eu talvez apenas faria essa pergunta de uma maneira mais aberta, de tal forma o cliente não ficar sim ou não. Né? Talvez a pergunta que eu fizesse é: o fato de você ser workaholic e autoritário, como é que isso se revela nas relações que você quer ter com seu time? Talvez eu fosse por aí. Né? A segunda é: cliente, você, na sua narrativa, você trouxe A, você trouxe B, você trouxe C. Por onde você quer prosseguir a nossa conversa? Então, eu usei simplesmente aquilo que o cliente trouxe, porque ele disse A, ele disse B e ele disse C. E eu deixo de tomar a iniciativa de fazer a escolha. Né? Porque se eu escolho, por alguma razão, eu falo, em relação ao B, o que acontece assim, 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 assado? Eu estou tomando a iniciativa, eu estou tomando uma decisão que não é minha. Mas se eu ofereço para o cliente de bandeja, tem A, tem B e tem C. Por onde você quer ir? Espero ter dado um exemplo que funcione aí. Que bom, que bom. Bom, por mais que, né, tenha sido muito, muito, muito proveitoso, uma hora tem que acabar, né, pessoal? Então, nós estamos no final do nosso tempo. Vou passar rapidamente uns recadinhos e passar já para o Marcos encerrar, tá bom, pessoal? Então, a última palavra eu coloquei no chat há uns 2 minutinhos atrás. E depois disso veio muitos agradecimentos ao Rodrigo, ao Rio, aos outros participantes, enfim. Dei uma olhadinha depois no chat, né? E o outro recadinho que eu quero dar para vocês é que nós continuamos com a sequência de webinários, ainda tem mais 4 webinários na sequência. Nesse final de semana será disparado o e-mail convite para os próximos 2 da competência 5 e 6, tá? Então fiquem atentos a um e-mail do Simpla para que vocês possam fazer a inscrição. Ao fazer a inscrição, por favor, salve o e-mail de resposta confirmando a inscrição. Nesse e-mail, mais ao final, tem acessar a transmissão. É nesse local que você vai clicar para entrar, para quem estava tendo dificuldade de encontrar. Realmente é um pouco discreto, mas está no final do e-mail, tá? Então, é isso. E eu agradeço a todos e a presença. Sim, por favor, Rodrigo. Então, antes de passar para o Marcos, contigo. Rapidamente, antes de passar para o Marcos. Eu queria agradecer muitíssimo de novo a Juliana.
uma super parceira para a gente colocar esse webinário de pé. A Ana, que também participou e não pôde estar presente aqui. E obrigado aí a todos vocês pela super atenção, pela paciência e por tanto comentário e tantas perguntas super bacanas. Eu fico feliz por isso e espero que vocês todos saiam desse evento com um pouquinho mais do que vocês entraram. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que no vácuo das suas palavras e da Wang, né, eu reforço os agradecimentos primeiro a mais de 100 pessoas que estiveram aqui hoje juntos, todos nós aqui que somos a ICF no Brasil, a Juliana, a Ana, enfim, a ICF Rio de Janeiro, né, que tanto colaborou para a sua excelente participação hoje, excelente contribuição. Na verdade, eu definiria como uma generosidade repleta de profundidade. Eu vi dessa forma e acho que todos nós saímos bem engrandecidos também com tudo que você compartilhou com a gente, que foi além de só falar das competências, Rodrigo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? E até a próxima vez, pessoal. Até logo, pessoal. Até muito logo. em breve. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo, Rodrigo. Gratidão, abraço Beijo grande. para todos. Boa noite a todos. Parabéns, Rodrigo. Boa noite. Tchau, boa noite.